Senhor a todos, paz do Senhor a todos aqueles que são nossos irmãos e não só. Mais uma vez estamos na nossa edição do nosso programa Viva Cristo. Programa este então que tem o objetivo de levar mensagem para os cristãos e não só. Hoje então temos um tema importante que é a eficácia da morte de Jesus Cristo na cruz. E como nosso convidado, ele então que vai dissertar esse tema, temos aqui o nosso irmão Manuel Menezes, o nosso pregador, ele que vai falar acerca deste tema. Irmão Manuel Menezes, desculpa, paz do Senhor, como é que está? Pai, Senhor, irmã Amélia, nós estamos bem, graças a Deus, e esperamos o mesmo de si. Pela graça de Deus eu estou bem e queremos aqui agradecer por ter aceito o nosso convite e prometemos então convidá-lo mais e mais vezes. Indo a fundo daquilo que é o nosso tema, né? A eficácia da morte de Jesus Cristo na cruz, gostaríamos então que primeiro nos falasse o que é a eficácia para que a gente perceba um pouquinho daquilo que é o nosso tema. Ok, quando estamos a falar de eficácia, estamos a falar da capacidade de produzir um efeito desejado. Nesse caso, qual é o efeito que a cruz de Cristo pode produzir, ou que a morte de Cristo pode produzir há 2000 anos atrás. Então, praticamente, essa é a resposta do termo eficácia. Amém. Muito obrigada. Então, pode fazer uma pequena introdução acerca do tema, antes que a gente faça algumas questões concernentes o mesmo. Ok, indo naquilo que é o tema, né? A priori, é que este tema, falar desse tema é bastante pertinente, até porque ele é bastante profundo e necessita, ou é necessário, um profundo esclarecimento daquilo que é o tema. Como já dissemos, a eficácia é a capacidade de produzir um efeito desejado, né? E quando nós estamos a falar da morte, estamos a falar da ausência, né? E nós podemos também considerar assim, a ausência de vida, ou também poderemos considerar de sacrifício. Agora, quando falamos de Cristo, né? Cristo Jesus, estamos a falar daquele que é a segunda pessoa da Trindade, né? A segunda pessoa da Trindade divina, e como diz o Hebreu, em Hebreus capítulo 1, versículo de número 3, Cristo é o resplendor da glória de Deus, ou é a pessoa, ou ele vem refletir a glória de Deus, ou a pessoa de Deus. E cruz, a cruz é complexa. Falar da cruz é bastante complexa, porque a cruz não é apenas um objeto místico, né? Ou um símbolo protetor, ou símbolo de uma religião, mas para nós, os cristãos, a cruz leva um significado muito abrangente. E eu gostaria de apresentar aqui 7 significados da cruz. O primeiro significado que eu gostaria de apresentar aqui da cruz é de reconciliação. A cruz para nós significa reconciliação. O segundo é glória. E o terceiro, sabedoria. A cruz ainda também vem simbolizar para nós o perdão e o poder. E dizer que não existe cristianismo sem cruz. Não existe crente ou cristão sem cruz. E é para dizer já aqui que a eficácia da morte de Cristo na cruz, ela reflete-se em 5 termos ou 5 palavras. Palavras essas que são expiação, segunda, propiciação, a terceira, substituição, quarta, redenção e quinta, nós vamos encontrar reconciliação. Indo naquilo que é a expiação é a reconciliação, ou seja, a expiação é o processo em que o homem poderá voltar a ter comunhão com Deus. E a expiação não é algo terreno, ou seja, é algo ordenado do céu e instituído na terra.
falando da expiação, indo naquilo que é a sua etimologia, né? Indo naquilo que é a sua origem, estamos a falar de um termo grego ou hebraico, desculpa, que vem trazer um significado de cobertura. Quitar, ou kipar no hebraico, que significa cobrir. Logo, no Antigo Testamento, isso é a partir de Levítico capítulo 6, né, nós vamos encontrar uma narração acerca da expiação, que era necessário que haja expiação. Por que era necessário que houvesse expiação? Por causa de três grandes elementos. Por causa da universalidade do pecado, porque a Bíblia vai dizer que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. E por causa dessa universalidade e por causa da seriedade do pecado e por causa da incapacidade do homem resolver o problema do pecado. Pois, se dependesse do homem, o homem nunca poderia ser salvo. Era necessário a expiação na cruz. A morte de Cristo também, ela é propiciatório. Quando estamos a falar de propiciatório, naquilo que é a sua origem, né? Propiciatório, estamos a falar de uma tampa que era posta sobre a Arca da Aliança. E essa tampa era vista pelos querubins que estavam acima dessa mesma arca, e eles enxergavam as tábuas que estavam dentro da mesma arca. E esse propiciatório tinha uma função. Logo que o sacerdote colocava, né, o sangue, os querubins olhavam para a tábua, mas quando tinha sangue, olhavam para o sangue. E o sangue, ou as tábuas que refletem a justiça de Deus, nós vamos acompanhar, vamos ver que o trono, que era considerado trono de juízo, quando é colocado sangue, passa a ser um trono de graça. Logo, no Antigo Testamento, os pecados eram cobertos, mas com o sangue de Cristo eram apagados. E propiciação, além de ser a função das tampas, né? A função de colocar o sangue sobre a tampa, também era para aplacar a ira de Deus. O Deus irado passava a ser um Deus mais manso com relação ao pecador. Indo naquilo que é a substituição, poderíamos então ir naquela que é a história que apresenta no Antigo Testamento do sacrifício de Abraão, do seu filho Isaque. Nós vamos acompanhar um período em que o filho, Deus pede que Abraão matasse o seu filho, oferecesse o seu filho. Mas nós vamos encontrar que quando Abraão estava presto a imolar o seu filho, apareceu, do céu Deus bradou, o anjo do Senhor bradou para que Abraão não fizesse aquele sacrifício, mas apareceu um outro cordeiro, e aquele cordeiro tipificava Cristo para nossos dias atuais ou para o Novo Testamento. Então, quando acontece aquela substituição, assim também aconteceu na cruz. Nós que éramos para morrer, Deus enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Redenção, o termo redenção é bastante profundo e é complexo. Segundo esse termo, o grego apresenta três palavras ou três termos. O primeiro termo que nós devemos aqui analisar é o termo agorazo, que vem significar, né, entrar no mercado de escravo. E Cristo fez isso, entrou no mundo, nós todos estávamos presos. E o segundo termo é exagorazo, que vem significar comprar por transação ou substituição. Quer dizer, a morte que nós morreríamos, Cristo morreu por nós. E se morreu por nós, era necessário que no lugar do pecador ficasse alguém. E esse alguém é Cristo. Então, esse termo vem significar isso, transação ou liberdade por transação. Encontramos o termo lutru. Esse termo aqui vem trazer uma significação de
liberdade completa ou plena libertação. Quer dizer, nós não fomos apenas salvos pela metade, nós fomos salvos total ou plenamente, estamos salvos de tudo quanto é o pecado. E Cristo nos libertou do pecado, nos libertou também da morte. Reconciliação é o estado que nós vamos gozar uma plena comunhão com Deus, né? Muito obrigada, pregador Manuel. Durante a sua explanação, eu pude perceber, pude ter algumas respostas de algumas perguntas que estamos para fazer, mas eu penso que nem todos aqueles que nos acompanham conseguiram de perceber. E eu vou repetir, fazer a mesma pergunta. Por que Jesus morreu? Ok, eu gostaria de responder essa pergunta segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, né? São Lucas, doutor Lucas. A Bíblia vem dizer no capítulo 19, versículo 10, que a vinda do Filho do Homem, não veio para um outro efeito senão buscar e salvar aqueles que haviam perdido. Então, essa morte, a morte de Cristo, ou por que Cristo morreu, é por causa do pecador, ou por causa do homem que havia fugido ou está distante de Deus. Amém. Muito obrigada. Será que podemos fazer uma interligação dessa resposta? Enquanto introduzia, falava de Abraão, enquanto ia para poder matar o seu filho, mas apareceu um cordeiro. Será que nós podemos fazer uma interligação quer dizer, Jesus morreu Jesus veio morrer em nosso lugar. Por que Jesus morreu? Jesus morreu em nosso lugar, substituindo nós que estávamos para morrer. Então, Jesus veio morrer no nosso lugar. Será que nós podemos fazer uma interligação desse texto aí de Abraão e com essa pergunta, por que Jesus morreu? Também podemos, porque a aparição do Cordeiro era mesmo para a troca. E nós vamos acompanhar que Isaac faz uma pergunta: já temos a lenha, mas não temos o Cordeiro. E Abraão disse: Cordeiro para que Deus proverá. A pergunta de Isaac, a resposta da pergunta de Isaac aparece no Novo Testamento em João 1:29. João Batista responde dizendo: já temos a lenha, certo? A pergunta de Isaac. João vem responder: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós podemos também considerar que a morte de Cristo, ou Jesus morreu porque era nós que deveríamos ser mortos. Esse é o propósito primordial da vinda de Cristo, salvar o pecador. Amém. Então a resposta de Abraão a Isaac nós só encontramos no Novo Testamento. E como é que nós vamos olhar para o Cordeiro que apareceu no momento que Abraão quis então sacrificar Isaac? Ok. No momento do sacrifício, aí encontramos 3 elementos importantes. Primeiro, o filho, o pai e o cordeiro. Esse tudo vem tipificar algo. O filho vem tipificar nós. E Abraão tipifica o próprio Deus. E o cordeiro vem tipificar Cristo. Era um Deus que estava prestes ou pronto a matar o seu filho, mas o cordeiro que tipifica Cristo apresentou-se para a salvação deste pecador que estava para ser imolado ou ser morto. Amém. Então podemos entender também que não só no Novo Testamento, mas também preste Abraão matar Isaac, nós podemos encontrar a resposta de Abraão para Isaac no Monte Moriá, se não estou errado. Amém. Muito obrigada. A outra pergunta. Sim. É necessário aqui nós falar que
tudo quanto aparece no Antigo Testamento eram sombras do Novo Testamento. Com certeza. Todo esse processo era só para a aparição do Cristo. Porque se não estou em erro, né? Apocalipse 1, nos seus versículos, nós vamos encontrar que o Cordeiro foi morto antes da fundação. Se foi antes da fundação, todo esse processo, esse sacrifício todo feito no Antigo Testamento, não estavam capazes ou não eram o suficiente para a remissão dos pecados. Por isso, todo esse processo do Antigo Testamento estavam a apontar para a cruz de Cristo no Novo Testamento. Amém. Conseguimos entender. Então, o que a morte de Jesus nos ensina? Olha, a morte de Jesus ensina-nos, podemos dizer aqui, o primordial, né? Que a morte de Cristo vem nos ensinar ou apresentar aquilo que é o amor incondicional do nosso Pai, ou Deus. Se nós vermos, alguém perguntou assim, mas quem matou Jesus? Será que foram os judeus? Será que foi Roma? Ou será que foi o próprio Deus? Então, indo para aquilo que é a cruz, o que nós vamos ver, o cenário que nós vamos ver na cruz, não é um cenário de terror, é uma demonstração de amor, quer dizer, é um pai sacrificando seu próprio filho a favor da humanidade, segundo Isaías 53:10. É um pai que está a sacrificar ou está a moer o seu próprio filho para que a remissão dos pecados seja efetuada. Então a cruz de Cristo vem nos ensinar o amor de Deus, que independentemente dos nossos erros, independentemente de nossas falhas, há um Criador, há um Pai que nos quer ver perto dele. Então, o amor de Cristo, acho que a morte de Cristo, acima de tudo, vem apresentar, nos ensinar aquilo que é a essência do próprio Deus, porque o amor é um dos atributos do nosso Deus. Então, irmão Manuel, nosso pregador, vai aqui deixar mensagens para aqueles que ainda não aceitaram a Cristo. Ok. Para os nossos irmãos, né, que ainda não aceitaram a Cristo, eu gostaria aqui de apresentar que volte, ou seja, para aqueles que desviaram, volte, para aqueles que não aceitaram, aceitam a Cristo, pois Ele é a única solução dos nossos problemas. A nossa fala hoje é o resultado do silêncio de alguém na cruz. Então, volte para Cristo, venha para Cristo antes que Ele venha. Esse é o nosso apelo aos nossos irmãos que ainda não aceitaram a Cristo. Amém. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, irmão Manuel Menezes, por ter aceito o nosso convite. Então, agradecemos mais e mais, convidaremos mais e mais vezes. Então, você que é o nosso seguidor fiel, não deixe de nos acompanhar. Estamos sempre aqui para deixar uma mensagem, uma palavra de Deus para a sua vida. A palavra que só nos faz bem, porque é vida para nós. Então, não deixa de nos seguir nos nossos canais, nas nossas redes sociais, no TikTok, no Facebook, na YouTube e por aí fora. Então,